Às vezes eu sinto que tô dentro de mim, mas não sei exatamente onde. É uma sensação estranha. Não é dor, não é vazio. É mais como chegar numa casa que é sua, abrir a porta e não reconhecer os móveis. Você sabe que é aqui, você sabe que deveria se sentir em casa, mas tem alguma coisa diferente e você não sabe dizer o quê. Tem dias que eu me olho e sinto que eu não sou mais a mesma pessoa. E não é algo visível, ninguém percebe. As pessoas ao meu redor continuam me chamando pelo mesmo nome, me vendo do mesmo jeito. Mas aqui dentro eu sei que alguma coisa mudou. Eu não sei dizer exatamente quando, porque foi silencioso. Foi como quando as folhas de uma árvore vão caindo uma por uma. E aí você só percebe que o galho tá seco quando o vento passa e não tem mais nada pra balançar. E eu fico me perguntando, quando foi que eu comecei a me perder? Talvez tenha sido naquele dia em que eu disse sim quando eu queria ter dito não. E eu engoli a palavra antes que ela saísse. Ou naquele outro momento em que eu me calei. Não porque eu não tinha o que falar, mas porque pareceu mais seguro não falar. Ou talvez tenha sido mais sutil ainda. Nas pequenas adaptações do dia a dia, em que eu fui me moldando ao que era esperado, ao que era aceito e ao que gerava menos conflito. E aí quando eu paro pra sentir, parece que eu me afastei de mim. Não de uma vez, mas em pequenos pedaços. Como areia que escorrega entre os dedos, devagar, quase imperceptível. Até que você abre a mão e não tem mais nada. Uma vez eu ouvi que até que o inconsciente se torne consciente, ele continuará dirigindo sua vida e você vai chamar isso de destino. Isso me atravessa fundo, porque eu pensei por muito tempo que eu estava simplesmente vivendo, seguindo o fluxo, fazendo o que precisava ser feito. Mas talvez eu estivesse sendo conduzida por algo que eu nunca parei para olhar. Por versões de mim que eu nunca questionei, por medos que eu nunca nomeei. No jardim tem uma coisa que eu aprendi a observar. As plantas que crescem na sombra, elas não buscam luz de forma desesperada. Elas se inclinam lentamente na direção de onde ela vem, sem pressa, sem drama. Só se movendo. E talvez seja isso que está acontecendo aqui dentro. Um movimento lento, quase invisível, em direção a algo que eu ainda não sei nomear. E o mais estranho é que eu continuo vivendo normalmente. Eu acordo, respondo mensagens, cumpro compromissos, sorrio quando precisa sorrir. Mas eu tenho uma sensação de que tem alguma coisa levemente fora do lugar. Como se você tocasse uma nota errada numa música que só você percebe, e aí você tenta continuar tocando como se nada tivesse acontecido. E eu me pergunto, quem era eu antes de eu me adaptar tanto? Antes de aprender que algumas partes de mim eram mais bem-vindas que outras. Tinha uma versão de mim que sentia sem pedir licença, que falava sem calcular o impacto, que ocupava espaço sem se desculpar por isso. Onde ela foi? Talvez ela não tenha ido a lugar nenhum. Talvez ela esteja bem aqui, embaixo de tudo isso. Como uma semente que ficou parada no solo por muito tempo esperando. Esperando uma condição que nunca chegou. Água suficiente, luz suficiente, segurança suficiente para germinar. E talvez olhar para dentro e não me encontrar não seja o fim de algo, mas o começo de uma busca que eu nunca soube que precisava fazer. Porque a gente não se perde de uma vez e a gente não se encontra de uma vez também. É um processo, como o jardim que muda de estação sem avisar, sem pedir permissão, mas sempre se renovando.
Tem algo que a água me ensina. Quando ela encontra uma pedra no caminho, ela não para, ela não briga, ela não tenta empurrar a pedra para longe. Ela simplesmente encontra um jeito de passar, continua fluindo. E talvez seja isso que eu precise aprender comigo mesma. Não forçar o reencontro, não exigir que eu me reconheça de imediato, mas me dar espaço para ir fluindo em direção a mim. Se perder também faz parte. Não como erro, não como falha, mas como um caminho. Porque às vezes a gente precisa se afastar de si mesma para perceber o quanto se importa com o que existe aqui dentro. E talvez voltar para si não seja um momento de chegada, mas um processo de aproximação. Lento, silencioso e gentil. Como sentar na beira de um lago e esperar sem pressa, sem expectativa. Só estar presente, enquanto a água aos poucos vai ficando mais clara e você começa a ver o que estava lá dentro o tempo todo, esperando ser visto. Porque no jardim da mente, o que importa é estar no aqui e agora, desacelerar para sentir. Até a próxima pausa.